Reina das Sombras, capítulo 2, Ecos do Passado. O sol nem havia nascido quando Arion e Kaeli deixaram as ruínas do templo. A espada viva agora repousava em suas costas, envolta por um pano escuro, como um segredo prestes a ser revelado. Os passos os conduziam ao norte, para além dos campos conhecidos, em direção à cidade esquecida de Ranzai. Um lugar enterrado sob cinzas e silêncio, onde Kaeli disse que o passado ainda gritava. No caminho, atravessaram aldeias abandonadas, florestas encolhidas pela fome e vilarejos corrompidos pela presença de algo sombrio. O caos está se espalhando mais rápido do que eu esperava, murmurou Kaeli. Ele está acordando tudo o que antes dormia. Arion sabia quem era ele, Shadow Moon. Mas o que Kaeli ainda não havia contado era o porquê. No 8º dia de viagem, chegaram às ruínas de Ranzai. Era um labirinto de pedra rachada e paredes sem teto. Em cada canto, marcas de batalha, cortes nas paredes, brasas adormecidas e símbolos antigos, iguais aos da espada de Arion. "O que é isso?" perguntou ele, tocando um deles. Kaeli respirou fundo. Ranzai foi onde tudo começou, onde o pacto foi selado e quebrado. Ela o guiou até o centro da cidade, onde um altar de obsidiana repousava sob uma árvore morta. Lá, revelou a verdade que vinha guardando. Seu pai não apenas enfrentou Shadow Moon. Eles foram irmãos de juramento, guerreiros do mesmo clã, forjados na mesma fé. Mas Shadow Moon rompeu o pacto. Ele foi o primeiro a tentar criar uma espada viva, usando sangue corrompido. Arion sentiu o estômago revirar. "O quê?" Kaeli continuou. "Ele matou mestres, consumiu aldeias, sacrificou inocentes, tudo em busca de uma arma que lhe permitisse moldar o destino com as próprias mãos. Quando seu pai descobriu, tentou detê-lo, mas falhou e pagou com a vida. Você é a última fagulha desse pacto sagrado." Arion caiu de joelhos. As memórias voltaram com violência. O rosto do pai, os olhos pedindo perdão, o vulto encapuzado que arrancou dele tudo. E agora, a verdade. Shadow Moon não era apenas um vilão. Ele era a sombra de tudo o que Arion poderia se tornar, se deixasse consumir. "Então ele é meu sangue?" sussurrou Arion. "Pior", respondeu Kaeli. "Ele é a sua possibilidade." Antes que pudessem dizer mais, um estrondo ecoou pelas ruínas. Do alto das muralhas quebradas, surgiram 3 figuras encapuzadas. Os olhos da lua, arautos de Shadow Moon. Cada um empunhava espadas deformadas, envoltas por fumaça escura. "Ele o aguarda, filho do traidor", disse o primeiro. "A hora da escolha se aproxima." Kaeli sacou suas adagas. Eles não vieram conversar. O combate foi brutal. Kaeli se movia como sombra, cortando com precisão. Arion, com a espada viva agora em mãos, sentia a lâmina vibrar de forma quase instintiva, antecipando os golpes inimigos. Mas não era apenas luta física. Os olhos da lua invadiam a mente, projetavam ilusões, sussurravam dúvidas. Seu pai mentiu. Sua mestra esconde segredos. Você será esquecido como os fracos sempre são. Arion caiu. A espada escorregou. Um dos inimigos ergueu sua lâmina corrompida. Mas então, algo mudou. A espada viva voltou sozinha para a mão de Arion, guiada por um vínculo além do físico. E quando ele a segurou, viu não o inimigo, mas a si mesmo sendo testado, lapidado. Com um giro, desarmou o adversário. Com outro, selou-o em luz. Os outros fugiram, deixando para trás apenas as sombras da dúvida. Arion caiu de joelhos, exausto. Kaeli se aproximou. "A batalha mais difícil ainda está por vir", disse ela. "Mas hoje você ouviu os ecos do passado e não fugiu deles." Ele olhou para as cinzas da cidade, para os símbolos, para a espada em sua mão. "Shadow Moon quer moldar o mundo, mas eu vou lembrar a ele que existem forças que não se dobram, como a luz, como a verdade." O vento soprava cortante quando Arion e Kaeli atravessaram o desfiladeiro de nuvens, onde a luz mal tocava o chão, e os ecos pareciam sussurrar nomes esquecidos. Ali, as pedras guardavam memórias que não eram suas, mas que agora o envolviam como uma névoa espessa. Kaeli andava à frente, silenciosa, como se sentisse que estavam sendo observados. E estavam. Ao cair da noite, acamparam sob uma saliência de pedra.
A fogueira estalava abaixo. Kaeli fitava as chamas com olhos distantes. Há um lugar além deste desfiladeiro, chamado Nakarai. Ela disse, enfim. Um templo espelhado, construído pelos antigos monges do tempo. Lá, cada guerreiro via o reflexo de sua própria alma e enfrentava o que nela habitava. Arion ergueu os olhos. É para lá que estamos indo? Kaeli assentiu. Shadow Moon passou por lá. E você também precisa passar. Na manhã seguinte, a jornada continuou. O caminho se estreitou. As pedras, antes sólidas, tornaram-se espelhos imperfeitos, refletindo fragmentos do passado. Batalhas esquecidas, rostos perdidos, memórias não vividas. E então, Nakarai surgiu. Um templo encravado na montanha, todo feito de vidro escuro e colunas quebradas. Era silencioso, como se estivesse aguardando, como se soubesse. Ao entrar, o mundo mudou. Não havia teto, apenas o céu. E ao centro, um espelho circular flutuava, com superfície líquida, como um lago de prata. Kaeli parou na entrada. A partir daqui, você entra sozinho. O espelho não mostra o que você quer ver. Ele mostra o que você precisa enfrentar. Arion caminhou até o centro. Cada passo ecoava como um trovão em sua mente. Ele parou diante do espelho e viu, não o Arion de agora, mas um Arion diferente, mais velho, mais frio, vestido de preto, uma cicatriz cruzando o olho e em suas mãos, a mesma espada viva, mas envolta em trevas. O reflexo sorriu. Então é isso que sou capaz de me tornar? Sussurrou Arion. O reflexo respondeu, como se escutasse seus pensamentos. Não, isso é o que você já é. Só falta aceitar. Subitamente o espelho se rompeu em fragmentos. Cada pedaço transformou-se em versões distorcidas de si mesmo. Um Arion cego pela raiva. Outro, paralisado pelo medo. Outro, sedento por poder. Todos contra ele. Todos reais. O templo virou arena. A batalha era física, mas também era espiritual. Cada golpe acertado por seus reflexos trazia dúvidas. Cada corte, uma lembrança. Você falhou com seu pai. Você é só uma arma esperando alguém puxar sua lâmina. Você vai se tornar o que mais odeia. Arion caía, lutava, levantava, até que a espada viva em sua mão começou a brilhar de forma estranha, como se ela também estivesse sendo posta à prova. Em meio ao caos, uma lembrança rompeu o barulho. A voz do pai. Filho, não lute para ser melhor que os outros. Lute para não perder quem você é. Arion cerrou os punhos. Ergueu-se com firmeza. E pela primeira vez, parou de atacar. Baixou a espada. Encarou os reflexos. Vocês são partes de mim. Eu não vou mais fugir. Um por um os reflexos começaram a desvanecer. Até que restou apenas um. O mais perigoso. A versão dele mesmo. Consumida pelo poder. Um guerreiro cruel, com a marca de Shadow Moon em seu peito. Arion caminhou até ele. Você é o que eu temo, mas não sou obrigado a me tornar você. E sem violência, tocou o peito do reflexo. Ele se desfez em luz. O templo estremeceu. O espelho voltou à sua forma original, mas agora refletia Arion como ele era. Machucado, mas inteiro. Frágil, mas verdadeiro. Ao sair, Kaeli o aguardava. O que viu lá dentro? Vi o fim do caminho e escolhi continuar. Ela sorriu, mas havia dor nos olhos. Isso é o que te torna diferente de Shadow Moon. Ele viu o mesmo espelho e se apaixonou pelo reflexo. A neve caía espessa quando Arion e Kaeli cruzaram os limites do norte congelado. Era uma região esquecida pelos mapas e pelo tempo. Um lugar onde o silêncio era tão profundo que qualquer som parecia uma profanação. Mas a paz era apenas uma ilusão. De longe, as primeiras colunas de fumaça cortavam o branco da paisagem como cicatrizes em carne viva. Vilas queimavam. E o fogo, alimentado pelo ódio de Shadow Moon, não respeitava nem inocentes, nem passado. Quando chegaram à primeira aldeia, o que encontraram não foram ruínas, mas ecos de desespero. Restos de famílias, brinquedos chamuscados, armas partidas e no chão, pegadas profundas, marchando em direção ao leste. Arion fechou os olhos por um momento. Ele quer apagar tudo, murmurou. Quer que o mundo esqueça o que é esperança. Kaeli, com o olhar fixo nas cinzas, respondeu. Isso não é só destruição,
É uma mensagem. Ele está mostrando que o próximo a cair é você. E então o som veio. Primeiro um trovão surdo, depois o tremor da terra. Eles correram para o alto de uma colina, e o que viram fez o sangue gelar nas veias. Um exército negro marchando pela neve. Homens, feras, sombras, todos carregando a insígnia de Shadow Moon. À frente, um guerreiro de armadura escura montado numa criatura alada, com olhos de brasas e asas como véus de fumaça. É o Arauto das Cinzas, sussurrou Kaeli, um dos generais de Shadow Moon. Ele só aparece quando algo precisa ser apagado da existência. Arion apertou o punho sobre a espada viva. Ela parecia pulsar mais rápido, como se reconhecesse o perigo. Se não os detivermos aqui, eles chegarão às terras livres. Vamos acabar com isso agora. Kaeli hesitou. Sozinhos? Nunca estivemos sozinhos. Ele respondeu. Como se o destino tivesse escutado naquele instante, outras presenças surgiram. Sobre a neve, sombras se ergueram, mas não eram inimigos. Eram os remanescentes da Lança de Luz, antigos guerreiros que outrora seguiram o pai de Arion, desaparecidos desde a queda do clã. Agora atendiam ao chamado do sangue e da espada. Um deles se aproximou, retirando o elmo. Era uma mulher, olhos de âmbar e cicatriz no rosto. Você é filho de Kyle? Perguntou. Arion assentiu. Então, estamos contigo até o fim. A batalha começou antes mesmo que o céu escurecesse. O branco da neve virou o palco de um confronto brutal. A espada viva cortava sombras como se fossem tecido. Kaeli invocava magias antigas, com símbolos sagrados traçados no ar. Os remanescentes formavam um círculo defensivo, quebrando a linha do inimigo. E então, ele veio. O Arauto das Cinzas desceu dos céus. Sua lança flamejante perfurava o chão e fazia o gelo ferver. Onde ele passava, a neve derretia, o ar pesava. Seus olhos estavam vazios, mas sua voz ecoava como trovão. Você não passa de uma herança quebrada. A espada que carrega será minha, e com ela abrirei os portões da eternidade. Arion não respondeu com palavras. Respondeu com aço. O choque entre os dois fez o tempo desacelerar. Cada golpe parecia uma explosão. O Arauto atacava com fúria sobrenatural. Arion resistia com precisão quase divina, como se cada movimento seu fosse guiado pela própria espada. Mas a força bruta do inimigo começou a dominá-lo. Em um instante, foi arremessado contra uma árvore, o ombro quebrado, sangue na neve. O Arauto ergueu a lança para o golpe final. Mas então Kaeli, ela gritou o nome de Arion, e com um gesto, lançou um feixe de luz pura que cegou o inimigo por um segundo. O tempo exato que Arion precisava. Ele rolou, se ergueu cambaleante e, num movimento final, perfurou o peito do Arauto com a espada viva, que agora flamejava com a luz da memória. O Arauto caiu, e seu corpo se desfez em cinzas que desapareceram no ar. O exército inimigo, ao ver o general cair, recuou. As sombras fugiram para a floresta. A vitória era deles, mas custara caro. Dos remanescentes poucos restaram. Kaeli desabou, exausta, e Arion, com a espada em punho, olhou para o céu. Não havia glória, só a certeza de que o fim se aproximava.